Olá, pessoal! Estamos no ar. Aqui quem fala é a professora Marluce, da área de ciências. Então, essa aula vai ser destinada aos nonos anos, nono A, nono B, da Escola Castelo Branco. E com quem mais vocês quiserem compartilhar, tá? Essa aula tem o objetivo de trabalhar aspectos específicos do nono ano na área de ciências da natureza. A gente vai falar sobre matéria e energia. No máximo, aí eu vou tentar que essa aula se desenvolva em 15 minutos, tá? Vamos lá, então. Aqui eu trago um trecho de uma aula remota assíncrona que a gente teve, que trabalhava a temática brinquedos e brincadeiras. E aqui traz aspectos sobre a questão da matéria e energia. Eu friso aqui essa frase específica. Essa frase, vocês vão acompanhando aí, que Lavoisier, que era um químico, ele observou que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A ordem, troquei a ordem, mas é nesse sentido. O que significa isso? Que na natureza nada aparece e nem desaparece por um encanto da mágica. Tudo tem uma explicação. Ou da biologia, ou da química, ou da física. Lembram que lá no início das aulas, lá no primeiro mês que a gente teve contato, nós trabalhamos o que significa ciência da natureza. Ciência da natureza estuda aspectos biológicos, físicos e químicos do que está aí ao nosso redor. Tá? A biologia vai estudar os seres vivos, plantas e animais e seus processos. A física vai trabalhar as leis, os movimentos, a estrutura do que se move dentro do meu corpo, do de vocês e fora dele. A gente tem exemplos aí de estudos da gravidade, recursos tecnológicos, aí o próprio celular. Tem muito conhecimento de física, de química, e aí vai. E a química em si, ela trabalha a composição das coisas, que é a matéria. A matéria é tudo que a gente vê e do que a gente não vê. E as transformações que essa matéria possui. Vocês observam que aqui tem uma escala. Essa escala, a gente tem tá específica aqui do menor ao maior, tá? Do micro ao macro. Então, tudo que a gente conhece é formado por átomos. E esses átomos vão se organizando em moléculas, e essas moléculas vão se organizando em células, vão constituindo tecidos, órgãos e formam, por exemplo, o nosso corpo. Esses aspectos, eles mudam um pouquinho de nomenclatura para a biologia, para a química e para a física. Mas todos se complementam para explicar o fenômeno da vida no planeta Terra. Certo? Continuando. Vamos em frente. O computador não está entendendo. Aí, fechou. Afinal, o que é matéria? Então, a matéria é tudo que a gente vê, do que a gente não vê, do que é feito de matéria e energia. Matéria, especificamente, então, ocupa um lugar no espaço e tem massa. Aqui tem alguns exemplos para vocês. De brincadeirinha, um porquinho, uma pedra, água, para demonstrar que tudo tem matéria. E tudo que é matéria, não só algo natural da natureza, mas aspectos artificiais que os seres humanos também produzem, tá? Daí nós temos a separação da matéria, corpo e objeto. Matéria, então, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Corpo é uma porção limitada da matéria, por exemplo, aqui tem um quadro de madeiras. Só que essas madeiras, elas não têm um destino específico. Quando elas têm uma finalidade específica e se transformam numa cadeira, numa mesa, no chão, no piso, então a gente fala que é um objeto, né? Então, o corpo é uma porção limitada da matéria, de alguma específica, e o objeto tem uma finalidade. Seguimos. Energia é a capacidade da matéria de produzir trabalho na forma de movimento. Como se dá isso? Existem, por exemplo, a energia mecânica. O que é essa energia mecânica? Por exemplo, a gente caminhar, a gente correr, é energia provocada por um movimento. Térmica é quando a gente tem um aquecimento gerado por algo. É uma energia térmica. O fogão a gás, o fogão a lenha.
Tudo isso gera energia térmica. Elétrica, energia elétrica é o que a gente conhece aí, que a gente carrega os nossos celulares, os computadores, tem ar-condicionado para ficar fresquinho, é a utilização da energia elétrica. E a energia química que se dá aí dentro do nosso corpo, fora dele. Por exemplo, na alimentação a gente utiliza fermentos químicos para poder fazer lá um pão, um bolo, para que ele fique mais gostoso para nossa alimentação. É uma reação química que ocorre lá. A questão, por exemplo, de iogurtes. Os iogurtes são uma transformação química de reações químicas produzidas por bactérias. E a energia nuclear, desintegração do núcleo, que aí está associado a, por exemplo, as bombas atômicas, tá? Aqui tem exemplos de energias renováveis, não renováveis e aqui renováveis. Eu destaco aqui o petróleo, que é utilizado como gasolina, como diesel, também a matéria-prima para os plásticos que a gente tem aí no nosso cotidiano. Não é renovável, isso fica na natureza por muito tempo. E as renováveis é as que produzem essa energia. Tem as mais adequadas, as menos adequadas. Por exemplo, vou destacar a energia eólica, que é feita a partir do vento. É captada, a gente está vendo tipo um ventilador aqui, né, com 3 hélices. Esse movimento gerado aqui é transformado em energia elétrica a partir do movimento da hélice provocado pelo vento. Seguindo, aqui eu trago algumas imagens, aquela escala que a gente já observou lá no início. Então, a matéria ela é formada por algo muito pequenininho chamado quarks, e aí dentro das ciências da natureza, no ensino básico, a gente não detalha tanto essa parte, trabalha mais a parte do átomo, tá? Mas para vocês saberem que quark é a parte menorzinha. Se a gente vai dividindo a matéria, quando a gente, por exemplo, chega no próton aqui, nós temos ainda, se a gente conseguir de forma assim, muito simples, né, dividir esse próton, ainda a gente encontra o quark. Quark é uma energia, tá? E aqui tem esse sistema, né, pra gente saber que nosso corpo ele é formado por inúmeras células, e essas células são formadas por átomos, e esses átomos têm algumas energias. Vou especificar aqui. Vocês estão vendo que ao redor aqui tem alguns sinaizinhos negativos. Esse lugar aqui se chama eletrosfera e tem carga negativa. No núcleo, a gente tem carga positiva e neutra. Cada elemento químico que tem lá na tabela periódica possui números diferentes dessas energias e que são características específicas de cada elemento químico que forma a matéria. Aqui eu trago a tabela periódica para vocês. Com o cursor vocês vão observar que, sabe esse número que fica bem em cima do elemento químico, do símbolo? Chama-se número atômico. O número atômico é igual ao valor de prótons, igual ao valor de elétrons de cada elemento químico. Por exemplo, o hidrogênio tem um próton e um elétron. O hélio tem 2 prótons e 2 elétrons. E vocês observem que a tabela está organizada pelo número crescente, de menor a maior, do número atômico. Aqui, ó, número 1 no hidrogênio, 2 no hélio, 3 no lítio, assim sucessivamente até 118 elementos químicos até hoje encontrados e catalogados, estudados. Esse número sempre vai sendo alterado, porque vão sendo encontrados outros elementos químicos. Então, ciências da natureza estuda fenômenos. Então, o que é um fenômeno? Tudo que nos parece extraordinário. O que é um fenômeno para as ciências? É qualquer acontecimento que possa ser observado e que ocorra na natureza e que seja provado experimentalmente, né? Não é por achismos, é por explicações pautadas em experimentos, em observação, em testes, em metodologias.
Então, esses fenômenos aí são os diversos e variados possíveis. O derretimento de uma pedra do gelo, por que ocorre isso? Por que acontece esse derretimento? O som do rádio, as imagens da televisão, os raios, um helicóptero voando, por que ocorre, como ocorre? Tudo tem explicações biológicas, físicas ou químicas. Aqui nós temos duas classificações. Os fenômenos químicos são aqueles que alteram a constituição da matéria e a sua estrutura, e físicos não alteram a constituição da matéria. Existem alguns casos específicos que alteram a estrutura sim, dessa matéria, mas de forma geral não altera a constituição dessa matéria. O que são os fenômenos físicos? Exemplos. Tudo que a maior parte de coisas que entram em aquecimento e combustão não tem como voltar a ser o que era antes. Se a gente queima, por exemplo, uma folha de papel, não tem como voltar essa folha de papel ter a mesma constituição. Agora, se eu pegar essa folha de papel, rasgar, cortar, fazer picadinho dessa folha de papel, é um fenômeno físico, porque não vai alterar a constituição da matéria, tá? Nesse caso, vai alterar a estrutura, mas não vai alterar a constituição, tá? Aqui alguns exemplos, vamos passando porque o tempo é curto. Corpo, então, é uma porção limitada da matéria, que a gente tem um exemplo, mais alguns exemplos. E substância. O que forma uma substância? Então, nós temos substâncias simples, compostas. O que é uma substância simples? É quando ela é feita, não importa se é de 1 ou 10 mil elementos da mesma constituição, da mesma propriedade. São substâncias simples, tá? Professora, a água é uma substância simples? Não, a água ela é feita de 2 hidrogênios e 1 oxigênio, uma molécula de água. Então, é uma substância composta. Por quê? Porque tem um elemento de oxigênio e 2 hidrogênios. Quando há essa diferenciação de elementos químicos, é uma substância composta. Quando ela é feita de substância simples, por exemplo, o gás oxigênio que a gente respira é uma substância simples, porque ela é só feita de oxigênio. Aqui nós temos alguns exemplos, porque a matéria ela é dividida em substâncias e misturas. Substâncias simples, compostas, que a gente viu, aqui é recém, e misturas homogêneas e heterogêneas. Basicamente, eu quero que fique claro para vocês que substâncias simples e compostas, elas estão aqui colocadas nos exemplos. Por exemplo, aqui a água, como eu recém falei para vocês, a água é uma substância composta. Por quê? Porque tem elementos diferentes, tá? Mas ela aqui, nesse caso, ela é considerada uma mistura homogênea, porque visualmente eu consigo visualizar quantas coisas aqui nesse copo de Becker. Uma só. Quando a gente encontra só uma substância química, a gente está frente a uma mistura homogênea. Quando a gente visualiza facilmente mais de uma coisa dentro daquele copo de Becker, então a gente está vendo duas coisas. Se é duas coisas, é uma mistura heterogênea. Aqui a gente tem o famoso exemplo água com óleo, tá? A gente está vendo duas coisas, é heterogênea. Aqui a gente está vendo a água gasificada. Eu estou vendo a água líquida e bolinhas de ar ali, de gases. Então, eu estou vendo duas coisas, é uma mistura heterogênea, tá? De duas fases, água e óleo, duas fases. Se tivesse pedras aqui na água, óleo e pedra, seriam 3 fases e assim sucessivamente. Homogênea é sempre uma fase, tá? Daí nós temos propriedades gerais da matéria. Extensão é a propriedade da matéria, ela tende a ocupar um espaço, um determinado espaço, tá? Um carro ocupa um lugar, um espaço diferente de uma moto, nesse sentido. Inércia é quando a matéria tende a permanecer onde ela se encontra, em repouso, tá? Ou quando, por exemplo, a gente está correndo assim, forte, e do nada a gente quer parar, o nosso corpo ele não consegue brecar tão fácil, né? Frear tão fácil, porque a lei da inércia diz que
quando o nosso corpo está em movimento, ele segue o movimento, logo ele vai pausar. Mas quando a gente tem repouso, a inércia ela ocorre para gerar o movimento, já é mais difícil, certo? Quando vai, um exemplo é que eu estou olhando ali o tempo, eu estou apavorada com o tempo. Por exemplo, quando a gente está empurrando um carro, quando o carro está parado, é um peso, uma dificuldade, não é assim que funciona? Então, a lei da inércia funciona assim, depois que a gente empurra aquele carro vai mais tranquilo, né? Não fica tão difícil. Massa, essa propriedade é muito comum a gente dizer, eu vou lá na farmácia e vou medir o meu peso. Não, você vai lá medir a tua massa. O que é peso? Peso é massa vezes gravidade, é um outro conceito. Quando a gente vai lá medir queijo, carne, a gente está medindo a massa daquela carne, daquele queijo. E quando a gente vai medir o nosso corpo, a gente vai medir a nossa massa. Impenetrabilidade. Arquimedes, que foi um cientista, ele descobriu que dois corpos não ocupam o mesmo lugar. E daí ele fez essa observação a partir de uma situação do cotidiano. Ele encheu lá uma banheira de água e percebeu que quando ele colocava o corpo imerso naquela água, o nível da água subia. Então ele observou que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Compressibilidade é a propriedade da matéria que consiste em ter o seu volume reduzido quando submetida a uma determinada pressão. Aí tem um exemplo da seringa, que a gente se tapa ali a ponta da seringa e aperta ela, chega um momento que a gente não consegue mais, e isso se dá pelo conceito aí da propriedade que a matéria tem da compressibilidade, certo? Até um certo ponto é compressível, depois não. Elasticidade, tá? Que tem de qualquer material, de alguns materiais voltarem ao seu volume inicial, tá? Visibilidade, a propriedade da matéria que tem de reduzir as partículas extremamente pequenas, de visibilidade, desculpa. E indestrutibilidade. Vai fechar em 20 minutos a aula, não tem como. Propriedades específicas da matéria, que é a cor das coisas, né? O sabor, o brilho, o odor, os estados físicos, que agora a gente já vai ver rapidamente, a condutibilidade, que é a capacidade de conduzir energia, e a dureza, por exemplo, o diamante tem uma das durezas mais significativas das substâncias químicas, né, da matéria. Aqui, estados físicos da matéria, a gente tem a concepção de gelo, que é o ponto de fusão, de solidificação, que a gente fala, e o ponto de ebulição. Lá na tabela periódica, a gente tem o ponto de fusão e de ebulição de cada elemento químico. Então, como se dá o nome desses processos? Quando o gelo tem um contato com uma temperatura quente, ele entra no estado líquido. Esse processo de passar do gelo para o líquido, do sólido para o líquido, é chamado fusão, do líquido para o gasoso, vaporização. Quando essa vaporização ela fica líquida novamente, isso aqui não é um exemplo só de água, tá, pessoal? É para todos os elementos químicos. Cada um tem o seu ponto de fusão e de ebulição diferente. E quando passa da água para um estado sólido, do líquido para o sólido, a gente chama de solidificação. De uma forma geral, tanto se o gelo parte diretamente para o estado gasoso ou do gasoso para o sólido, a gente chama de sublimação. E aqui eu agradeço, fechou em 20 minutos. Estima-se que a população no planeta Terra chegou a 7,8 bilhões de pessoas. A pandemia nos lembrou do quanto estamos conectados, também lembrou a importância de valorizar a ciência e o conhecimento. E o quanto a existência humana depende do equilíbrio da natureza para vivermos bem. Escolha sempre ser o teu melhor.
o melhor possível. Um carinho especial ao 9º ano da Escola Castelo Branco. Um beijo da professora Marluce. Encerro aqui a aula.